Boa noite. Boa noite. Vamos começar hoje falando da astronomia de Vênus, antes da gente entrar em Vênus nas casas. Né? Porque é importante a gente conhecer um pouquinho da astronomia, que a gente vai entendendo um pouco como é que o planeta funciona. Né? Deixa eu ver aqui. Eu com esse negocinho aqui, nós temos um probleminha de caminhar. Bom, a primeira coisa, né, faz até uma homenagem a Roseli sempre, que ela gosta de comparar o tamanho dos planetas que a gente está estudando com a Terra. Então você vê que eles são bem semelhantes em tamanho, né? A Vênus é muito próxima, ela é pouca coisa menor do que a Terra, tá? Então eles têm um tamanho muito semelhante. Outra coisa importante, né? A Vênus é o segundo planeta depois do Sol, tá? E sexto em tamanho, né? Porque a gente sabe que Júpiter é muito maior, Saturno é muito maior, ela é em sexto em tamanho e segundo aqui depois do Sol. Bom, devido à proximidade dela do Sol, e devido à atmosfera dela, os gases que ela tem, ela é um objeto extremamente brilhante, né? Planeta, ela é o mais brilhante de todos. Ela, no nosso sistema solar, ela só perde em brilho para o Sol e para a Lua, né? Ela é brilhante, então é o brilho do Sol da Vênus? Ela reflete, né? Ela é 13 vezes mais brilhante que Sirius, né? Ela, em determinada época do ano, depende se ela está no afélio ou no periélio, né? E aí, em determinada época do ano, né? Ela é a estrela da tarde, que ela se põe depois do Sol. Mas você vê, isso aqui é a foto da Vênus, sendo refletida no oceano. Isso é a Vênus mesmo. É estrela d'alva, né? E aí, quando tem os outros meses, ela nasce antes dele, e aí a estrela matutina, que é a estrela d'alva. Lembra que tinha uma música chamada Estrela d'Alva? Né? Estrela d'alva. Isso mesmo, é a Vênus, a estrela d'alva, né? Então, ela é muito brilhante. Muita gente, hoje em dia, quando faz aquele pedido, faz um pedido que a primeira estrela do céu apareceu. Normalmente, é a Vênus. Porque como ela, às vezes, vem muito cedo, né? Ela aparece antes até do que algumas estrelas, né? Aqui, eu coloquei para vocês, né, a distância de Vênus em relação ao Sol, tá? Olha aqui a distância dela. Aí também depende do movimento que ela está fazendo, né? O que é periélio, o que é afélio? Periélio é quando o planeta está nessa parte mais próxima do Sol, e afélio é quando o planeta está nessa parte mais distante. Isso quando um planeta tem uma órbita elíptica, mas acontece que a Vênus, a órbita dela é quase circular. Ela é pouquíssimo elíptica. Então, a diferença dela entre o periélio e o afélio, quer dizer, olhando assim parece pouco, né? Entre 107,5 milhões de quilômetros, né, e 108,9 milhões de quilômetros. Mas, para um planeta, a diferença é bem pequena. Então, a gente vai reparar aqui, ó. Aqui é a órbita da Vênus, para a gente entender que a órbita dela, ela é fora da linha, tá? Aqui está Vênus e ela está assim. Deu para entender? A órbita dela. E aqui, você repara, aqui está A órbita dela é fora da linha em relação à Terra que você está falando. Em relação à Terra. Na verdade, ela é fora de tudo, né? Porque ela é tipo Urano. Até o movimento dela é diferente, né? Ela orbita em volta do Sol. Ela demora 225 dias para completar o ano dela, em dias terrestres, né? Agora, olha só que interessante, mas a rotação dela, quer dizer, ela girando em volta dela mesmo, né? Isso é a rotação, né? A translação, eu vou dar a volta em volta do Sol. E aí ela faz esse movimento girando em volta dela, certo? Então, quando ela gira em volta dela, né, ela demora 243 dias. Ela demora mais para dar uma volta Em volta dela do que dar a volta no Sol. Nossa. Então, o ano dela é mais rápido que um dia.
Muito louco isso, não é? É, da ótica terrestre. É verdade. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui, olha, o movimento dela, né? Normalmente os planetas todos giram ao contrário, né? O movimento da Terra e da maioria dos planetas, né? Num sentido, né? Vênus gira ao contrário, no sentido de este para oeste. O né? Sol também? Não. Vênus e Urano. A Terra não. A Terra vai de oeste para leste. É assim. Horário. A Terra de oeste para leste. A Terra, Mercúrio, o Marte, todos eles, Júpiter, todos eles, de oeste para leste. E a Vênus e Urano é de este para oeste. Tá? Elas fazem a rotação diferente. Aqui é o núcleo, né? Da Vênus, né? Ela é um planeta rochoso, né? Por ser um planeta rochoso, o que é um planeta rochoso? Vocês já aprenderam, né? É um planeta que tem rochas por dentro, não é gases. Então ele se chama telúrico, porque ele é rochoso, como a Terra. Aqui a diferença, a Terra e Vênus. A única coisa que dentro da Terra ainda tem magmas que ainda estão em ebulição, né? E eles não têm certeza como é o interior da Vênus, porque a Vênus é muito quente, é um dos planetas que eles menos conseguiram analisar. No início, quando eles começaram a mandar sondas lá, muitas deram problema e eles não conseguiram. Mas olha, eles tiveram muitas tentativas, né? Ela não possui nenhum movimento tectônico, que é quando a gente tem esse movimento magma, né, que dá origem ao movimento tectônico, das placas se mexendo. Então, eles acham que não tem levantamento e movimento de placa tectônica, né? E eles têm um núcleo, a Vênus tem um núcleo de ferro muito forte, né? O núcleo dela é ferroso. Aqui, Mercúrio também, que você falou, né? Que era mas mais Vênus ferroso, ganha. né? Aqui é uma coisa extremamente interessante. Vênus, ela faz um movimento semelhante à Lua. Ela tem as mesmas fases, né? Aqui está a Lua e aqui está as fases de Vênus. Olha só que interessante, né? E aí, quem percebeu isso foi Galileu Galilei, né? Você que adora ele, acha ele inteligentíssimo. Um dos meus ídolos. O Galileu. Então, na verdade, né? No século XVII que ele avaliou esse movimento da Vênus, né? E ele percebeu que ela passava por fases. Agora prestem atenção num detalhe sensacional. A Lua, você vê ela mudando de fases, mas olha o tamanho que ela se mantém. O tempo todo o mesmo tamanho. Vênus não. Vênus, isso é por causa da distância, né? E aí Vênus, você vai vendo ela pequena, vai vendo aumentar. Quando ela está assim, ela está enorme, aí ela vai diminuindo de novo. Reparou que interessante? Mas ela não fica cheia? Como a Lua? Como ela está aqui, é difícil conseguir esse momento dela cheia. Ó, aqui tem, mas ele acho que ela fica muito oposta ao Sol. Ela fica maior quando ela está... Repara quando ela está nova. É o oposto da gente. Aqui a Lua está maior quando ela está cheia. Lá não, aqui não. Você repara que ela está nova, está enorme, aí ela vai diminuindo, 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 vai para cheia e aí ela começa de novo. Interessante esse movimento dela, né? Então, na verdade, a gente vê isso como consequência. E né? a gente vê isso no céu, na estrela, ela muda de brilho, a estrela. Não sei se você já reparou que tem épocas que você vê ela enorme brilhando, tem épocas que você não vê. Tem épocas que é fácil olhar para o céu e identificar. E aí tem épocas que você não identifica. Talvez você nunca tenha percebido que é por causa disso. Porque aí ela está pequenininha. Você confunde até com uma estrela. Entendi. Né? Você não consegue mais perceber ela, né? Então, e isso, né, é resultado do movimento de translação, né, das duas, tanto da Lua quanto da Vênus, né? Como a distância da Vênus à Terra varia muito, dá esse problema do tamanho. O da Lua não, a Lua não varia, né, a distância para a Terra, é a mesma o tempo todo. Por isso a Lua se mantém o tempo todo no mesmo tamanho, né?
independente das fases que ela vai passando, porque a distância é a mesma, né? E aí foi exatamente isso, né? Quanto mais iluminada está Vênus, né? Mais longe ela está da Terra, né? E aí a Vênus cheia é a menos brilhante porque ela está aqui na fase nova, mas ela está grande, mas ela está menos brilhante. E quando ela está na fase nova, ela também está em conjunção com o Sol, com a Lua? Ela está mais brilhante que ela está em conjunção na cheia, que ela está aqui, que ela está distante da Terra, mas está próxima do Sol, né? Que ela está mais distante da Terra. A distância da Lua e da Terra que vão fazer esse movimento. Eu acho que não é uma questão de conjunção, eu acho que é mais dessa órbita elíptica que a gente não consegue perceber. Mas a Vênus não tem órbita elíptica. Não, você não falou que ela tinha? Quase nada. Quase nada, quase circular. Quase circular. Então vai ver que porque ela perguntou se a Vênus, quando está se ela faz conjunção com o Sol na fase nova. Ela faz o que a gente analisa no nosso mapa, ela fazendo conjunção com o Sol. Mas era a fase nova. Eu nunca tinha pensado nisso até ontem. Que a Lua nova era a conjunção do Sol com a Lua. Bom, né? Vênus, por causa dos gases, né? Ela tem muitas nuvens, né? E nuvens compostas por ácido sulfúrico, né? E aí isso impede que se enxergue quase. Isso aqui é foto da NASA, tá, gente? Isso aqui é o solo, isso aqui são as nuvens. Aí é difícil olhar a superfície. Vênus não tem satélite. Então o que significa isso? Que a Vênus não tem nenhuma Lua, né? Lua, muito bem, Roseli. Não tem nenhuma lua, né? Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Não é Mercúrio. Não é Marte. Não é Marte. É Marte. Tem gente que acha que é Mercúrio porque ele é mais próximo do Sol, né? Mas não é Marte, não é Mercúrio. É Vênus, por causa da atmosfera dela, que é muito densa e cria o quê? O efeito estufa. E aí ela fica com uma temperatura entre 450 graus Celsius. Né? Mas também tem uma coisa inclusive diz que é uma temperatura suficiente para derreter chumbo, né? Eu não sei agora, mas tem o ponto de fusão do chumbo. O do ferro é mais alto, mas do chumbo eu não sei. Mas o que você está falando assim o tempo todo da Vênus, vem na minha mente a imagem de que ela é a Terra no início. Sim. Porque ela tem um núcleo e esse calor não é só questão da atmosfera, é interno também. Os planetas têm esse calor, o da Terra, por exemplo, é interno. Na verdade, os cientistas ainda estudam, né, o que aconteceu. Por exemplo, tem teorias que dizem que a nossa Lua foi choque de meteoros com a Terra, né, e não aconteceu isso com Vênus. Né? E eles ainda estudam, devido à proximidade, porque a Vênus é mais próxima do Sol, ela talvez não tenha conseguido, e o movimento dela, que é muito lento, ela não tenha conseguido se resfriar ao ponto de se livrar dessa camada de gases que tem em volta dela. Fala. Não, e também eu acho o seguinte, com esse calor interno é uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos. Entendeu? Sim, mas todos os planetas mais ou menos vieram do mesmo boom, né? Que se imagina, do mesmo Big Bang. Então, teoricamente, Vênus tem o mesmo tempo da Terra. O fato de ela estar próxima do Sol. Aí atrapalha um pouco mais. De né? repente. Lá também é o lar dos vulcões. Vênus é o planeta que tem mais vulcão no nosso sistema solar. Né? Dela que ela demora muito, né, nesse movimento de rotação. Me veio a ideia, tipo assim, que isso é uma coisa muito assim, como se ela, assim, nada a ver com astronomia, como se ela se amasse tanto que ela fica naquele movimento, assim, muito lento, ela mesma. Isso me lembra, né, algumas pessoas que eu já conheci, que não podiam ver um espelho, que quando via o espelho ficava assim, até o espelho ir embora, a pessoa ficava assim, né? Tem pessoas que não conseguem ver espelho. E vamos entender que o símbolo de Vênus é um espelho, né? O próprio símbolo de Vênus não é o formato de um espelho? Você nunca reparou? É verdade. O símbolo de Vênus é o quê? Aqui é o espelhinho de mão, né?
Vênus é o símbolo de espelho. É porque ela se ama tanto, né? Mas eu acho esse movimento interno, assim, de você ficar girando ela em si mesma, não só de ficar se vendo num espelho, né? Mas... Eu gostei, romântico. Como a Vênus romântica. Aqui eu botei o exemplo para vocês perceberem o efeito estufa de Vênus, tá? Aqui a atmosfera com CO2, aqui o núcleo de Vênus, aqui a luz do Sol e o calor batendo aqui e ficando o outro calor aqui, ele refletindo. Então ela é um efeito estufa gigantesco que ela tem, né? A atmosfera de Vênus é a mais densa do sistema solar, né? De todas as atmosferas, né? E ela, por causa dessa condição, né? Essa aqui é foto da NASA também, gente, eu acho até bonito. Nossa, fiz até desenho, mas... mas é foto da NASA também. Então, acredita-se no passado que ela tinha oceanos, que nem a Terra, que tinha água, tinha volume na superfície, mas devido ao excesso da temperatura, do calor, essa água evaporou, né? Então, eles imaginam isso, por isso atualmente ela tem uma imagem de deserto, de pedra, de poeira, de coisa seca, né? Ó, isso aqui são fotos de lá, né? Então, grande parte da atmosfera dela é gás carbônico, né? A superfície tem muitos vulcões, cadeias montanhosas, né? Crateras. Isso aqui é uma das regiões que eles lá, a NASA dá nome, né? Para as montanhas, para as crateras, né? Tem a terra de Istar, tem a terra de Afrodite, né? Uma no hemisfério norte, outra no hemisfério sul. Aqui é Lakshmi. Lakshmi não é uma deusa indiana. Hindu, isso mesmo. Interessante, né? Como o pessoal da NASA associa mesmo com a mitologia. Filosófico, né? Não sei se é a esposa de Shiva, se é Vishnu. Outra coisa interessante, né? Vênus é o único planeta, né, com o nome de uma figura feminina. Nós temos outras figuras femininas no sistema solar? Temos, né? Temos Ceres e Eris, né? Ceres, que é Deméter, né? E temos Eris, que é a deusa da discórdia, que eu já contei para vocês a historinha da maçã, que ela dá festa lá no Olimpo e etc, né? Mas eles não são planetas, eles são planetanões. E a gente tem a Lua, que é feminina, mas a Lua é um satélite, não é planeta. Então, planeta mesmo, né, é a Vênus, não tem outra, tá? Outra coisa interessante, o símbolo da Terra mais usado é esse aqui, mas a gente encontra em alguns lugares esse símbolo da Terra. E aí as pessoas falam que a Vênus é tão semelhante à Terra que até o símbolo é semelhante, né? Aqui é a cruz que ficou dentro, não ficou embaixo, e aqui é a cruz que foi para cima. Isso depende da linha que você vai estudar, mas o símbolo é muito semelhante também. A mitologia, vocês já estão cansadas de saber, né, que foi aquela história de Saturno, que foi lá e creu nas partes baixas lá de Urano, e aí caiu tudo no mar, com esperma e tudo, bateu nas ondas, as ondas se batendo, aquelas ondas se batendo com o esperma de Urano, no meio do mar, com uma concha gigante, levantou ela linda e bela do meio do mar, né? A filha das ondas, né? A erguida da espuma, que significa o nome de Vênus, né? Essa é a mitologia dela. Uma coisa interessante que a gente tem para avaliar é a ocultação de Vênus, né? Quando a Lua passa por uma determinada face do Sol, que gera a eclipse, né? O nome eclipse só é da Lua, não é de outros planetas. Quando um planeta passa nessa posição que faz esse alinhamento, o planeta, a Terra e o Sol, né, é conhecido como ocultação. E isso com a Vênus acontece muito raramente, de tempos em tempos, mas muito demorado, né? Aconteceu em 2004, né? E antes de 2004, a anterior foi em 1882. Olha a diferença de tempo. E aí, normalmente,
Vocês repararam quando a gente tem um eclipse, tem sempre duas seguidas, né? Tem uma e logo depois tem outra. É sempre assim. Ao longo do ano a gente tem duas no início do ano e duas no segundo semestre. Aqui a ocultação também são duas. Você vê que foi uma em 874 e a outra em 882. E aqui foi uma em 2004 e a segunda em 2012. E agora a próxima em 2117. Mas essa ocultação, isso tem um significado astrológico? Teria se tivesse um pouco mais de frequência. Não dá para estudar, né? Porque quando ela acontece, a gente já morreu. A gente estava viva em uma, só dá para vivenciar uma. Você não vivencia mais de uma. Como é que você vai fazer essa análise? Só algum astrólogo que queira deixar dados registrados para outro. Não sei quantos anos depois. Algumas pessoas não passam nenhuma. É assim. Tá no intervalo entre duas. Porque vivem no intervalo entre duas. É verdade, porque olha só, a gente viu em 2004. Agora, quem nasceu, por exemplo, em 1900, né? Mesmo que ele durou 100 anos, que ele durou até 2000, só apareceu em 2004. Né? Então tem que viver mais de 100 anos. Você vê essa aqui de 2012, só em 2017, quer dizer, o intervalo é mais de 100 anos. Então é difícil, você vai avaliar como isso no seu mapa. Né? Não tem. Eu botei aqui para vocês tentarem entender. É um alinhamento extremamente complexo. Eu nem quis deixar a explicação aqui para vocês, que é de dar um nó na cabeça. Porque ela, ao longo desses 100 anos, vai fazendo uma posição que faz um desenho de um pentagrama. E aí, eles vão marcando essas posições, né? Tá vendo? Aqui tá colorido, dá para entender melhor. O portal se abre. E aí, na verdade, ela faz um movimento retrógrado, né? Que é uma série retrógrada ao longo desse período, né? Que é um movimento sinódico. E aí ele vai marcando esses pontos que montam uma estrela. Eu botei isso só para vocês a título de curiosidade, né? Porque só para vocês saberem que isso acontece, igual a gente estuda astronomia, né? A Vênus retrógrado, vocês já sabem, né? Normalmente, né, a cada 18 meses, 19 meses, 20 meses tem uma variação, ela fica retrógrada, né? E a Vênus normalmente fica em um signo entre 25 dias e 2 meses. Se acontecer dela estar retrógrada nesse período, ela pode chegar a ficar até 4 meses num signo. Por isso que quando a gente começa a estudar na astrologia, você vê que tem um pedaço no seu mapa que ela vai ficar muito naquela casa, né? Porque aquela ficou retrógrada. E a gente já estudou isso quando a gente viu Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, que quando o planeta fica retrógrado no nosso mapa, naquela casa que ela ficou retrógrada, tem um assunto importante para a gente resolver. E retrógrado significa sempre o quê? Rever, reanalisar, refazer. Né? Então, quando a Vênus fica retrógrada, tem alguma questão afetiva, de relacionamento, de facilidades, financeiro, que você tem que ficar de olho. Então, inclusive, pode ser uma questão até de estética. Alguém fez uma cirurgia, né? E ela ficou retrógrada e ela está no momento de refazer aquela cirurgia. E a pessoa refaz a cirurgia, né? A pessoa fez um investimento financeiro, né? Está no momento de renegociar uma dívida, alguma coisa assim, reavaliar uma dívida, um empréstimo. Então, senta no banco para rever aquilo. É sempre rever alguma questão, né? Pode ser até um relacionamento, né? Vai que ela ficou retrógrada na casa 5, na casa 7, né? Se ela ficou retrógrada ali na 5 ou na 7, pode ter alguma questão no relacionamento que precisa ser revisto, reavaliado por outras bases, outras questões. Então, a questão da Vênus retrógrada também é isso, né? E como é que a gente pode ver isso da Vênus retrógrada? Na efeméride. E no Solarfire dá também. Você vai lá no Animated, né? Você vai naquela página do Céu do Dia, né? Assim que eu escrevia o livro da Lua. Eu vou lá eu fazia manualmente, dia por dia, os 365 dias no ano. Eu ia andando dia por dia, dia por dia. Aí você vai acompanhando. Apareceu o RX, você anota. Agora, para você ter precisão, quando apareceu o dia que ela entrou, você muda ali de dia, muda para hora, muda para minuto, para você poder, porque às vezes virou de madrugada à noite, você não sabe se ela virou, se foi num dia ou se foi no outro,
Então, para você ter precisão, você vai lá no Animated e vai caminhando. E você vai olhar o movimento retrógrado de todos, assim, de Marte, de Mercúrio, até acho que alguém num grupo até estava perguntando hoje lá, que eu estava dirigindo, eu não consegui ler direito. Mas quando é que Saturno ia sair de movimento retrógrado? É só entrar lá no Animated e caminhar. Aí a gente vai olhar, né? Dia 18. Mas para fazer esse livro da Lua demorava muito tempo. Para fazer, demorava. Demorava porque eu fazia mão a mão, né? Aí eu desenhava todos os aspectos depois que eu ia escrever. Então, tinha que fazer dia por dia. Eu ia pensando aspecto por aspecto, né? Bom, Vênus é o quê? A deusa do amor, da beleza e do relacionamento. Isso vocês já sabem, né? E ela também é associada ao quê? A prazer. Tudo que nos dá prazer. Me dá prazer comer chocolate, né? Me dá prazer tomar vitamina. Dá prazer para alguém beber vinho, me dá prazer fazer compras. Tudo associado a prazer está associado a Vênus. Luxo, riqueza, né? A Vênus, ela tem um lado conforto, é o lado mundano dela associada a Touro, né? O lado requintado dela, elegante, sofisticado, associado a Libra, né? Tem os dois lados, né? Então, quando a gente analisa a Vênus, o que a gente analisa? O resultado da nossa vida afetiva. É através da nossa Vênus, principalmente. Claro, tem a casa 7, tem o regente da 7, tem os planetas da 7. Claro que tem a 5, os planetas da 5, o regente da 5. Tem a Lua, que fala dos vínculos também. Mas a Vênus já dá uma leitura muito boa de como você faz o julgamento final da sua vida afetiva através da Vênus. Então, se você não sabe julgar bem as pessoas, porque a Vênus boa, né, a Vênus de Libra, é a da balança, né? Eu vou pesar as qualidades. Por que a gente diz que as pessoas que têm Libra forte no mapa são extremamente exigentes? Ontem, quando a gente deu aula de Marte, né? Lembra que a gente falou? Uma pessoa que tem Marte em Libra, né? Ela vai ser mais difícil para escolher um parceiro, porque ela é muito exigente, né? Aí, ó. Marte em Libra e Vênus na casa 7. Fazendo trígono com Marte. Então, Libra é isso, porque não é pormenores igual a Virgem, mas Libra, ela quer uma coisa equilibrada. Não pode ser uma pessoa translocada, não pode ser uma pessoa que grita, que faz escândalo, que arma barraco, né? Uma pessoa grossa. Então, Libra, ele busca realmente relações equilibradas, saudáveis, harmoniosas. Libra é um planeta que fala de harmonia, porque a harmonia vem do equilíbrio, né? Como é que aqueles caras que andam na corda na praia, não tem uma linha que os caras andam assim na praia, qual é o nome? Sling, sei lá o que é. Black. A pessoa, para estar andando ali, sem cair, tem que estar extremamente harmoniosa e equilibrada. Se ela não tiver, ela não anda. Quer ver um exemplo mínimo? Você está numa aula na academia, com o próprio Rogério, ele faz isso com a gente, né? No início você vai se alongar, você levanta uma perna, faz assim, aí vai esticando, daqui a pouco está todo mundo tombando para um lado, tombando para o outro. Isso é falta de equilíbrio. Isso é falta o quê? De balança, de Libra. A Libra é o equilíbrio em tudo, né? Então, quando falta equilíbrio, né? A gente um erro no julgamento. Então, quando a gente não julga bem, a gente atrai relacionamentos difíceis, relacionamentos problemáticos, né? Porque o nosso mecanismo de escolha, lembra? Eu fiz até uma apresentação sobre atraindo com Vênus, conquistando com Marte. Né? É o nosso mecanismo de sedução e de atrair. Né? Depois a manutenção vai ser a Lua, vai ser outras questões, a intimidade, vai ser a casa 4. Atraindo com Vênus e conquistando com Marte. Né? Porque esse é o primeiro movimento que você faz para atrair uma relação, começar uma relação. Depois a convivência vai falar do mapa composto, da sinastria, de outras coisas. Mas o primeiro movimento é esse, né? E esse mecanismo de seleção eu gosto disso, isso me agrada, isso me faz bem, isso me atrai. Em tudo. Na roupa, numa joia, num carro, num relacionamento, tudo você vai passar por essa triagem do o que te agrada, né? Que agrada é a Vênus.
Mas olha só, o que te agrada não quer dizer que é o melhor para você. Essa que é a questão. Você pode ter uma Vênus muito maleficiada no mapa, né? Uma Vênus, por exemplo, em Virgem, ela não está bem, né? Uma Vênus Em Escorpião, ela também não tá bem. em Ares, em Ares ela está não? péssima. Por quê? Porque ela tá em exílio, né? Uma oposição ao domicílio. E Oposição ao Virgem tá ruim por domicílio. quê? Escorpião não tá porque... Não, Virgem faz quincunço, né? É isso. Isso é, tipo assim, não entendi. É uma De repente, desarmonia. tem pessoas que gostam daquilo que faz mal, lhes faz mal, né? Não, Tem uma não é situação nem dessa também. quincunço. Na verdade... Oi? Tem pessoas que gostam daquilo que lhes faz mal. Sim. Não é nem uma coisa de fazer mal outra, tipo assim, Eu pensei sempre que escolhe a critica furada, muito. sempre gosta da furada, né? Não, mas assim, a Vênus em Virgem, porque ela critica muito, ela escolhe Sim, muito. ela coloca muito defeito no par. E as relações, elas não suportam alguém que critique e coloque defeito. Ela é exaltada em peixes, a Vênus. Ela está excelente em Em queda, peixes. Virgem. Ela está excelente em peixes. Ela está muito bem. Está muito bem em Tá peixes. ótima também, Hã? Escorpião. A minha é ótima, Escorpião. É que está em oposição ao domicílio, né? Aí prejudica um pouco. Mas você tem algum aspecto para a sua que esses seus aspectos tensos, você dá umas equilibradas, né? Como foi a questão do Marte. Você tinha um aspecto de Saturno para o seu Marte, então deu uma equilibrada. Ela também tem sextil para Júpiter. Então dá uma forcinha, né? Júpiter dá uma Ela tem amenizada. trígono pro Lua. Então dá uma equilibrada aí nessa questão. Os aspectos salvam, né? Lembra aquela nossa regrinha de ouro? Qual é a regrinha de ouro? Aspecto salva. Planeta Mais forte. que Signo. Planeta é mais forte que signo. Se a gente lembrar isso, ela está num signo que é a queda dela, que é uma debilidade dela, mas ela tem um aspecto com o planeta, ele salva, né? Porque planeta é mais forte que signo, né? E casa. Como é que é a relação? Não, na verdade o planeta sempre ganha. O planeta sempre vai salvar. E a né? Vênus fazendo conjunção com a Lilith? Eu quero falar quem é, não? Tá errada. Não, mas depende eu acho não. que Qual é o eu signo acho que uma está coisa- sabendo? é uma coisa. Em Ares. Entre qual signo É no mesmo que eu, né? No mesmo Eu tenho que eu. Lilith em Ares, mas minha Vênus está em Aquário. Agora, uma coisa interessante, gente, isso eu já falei pra vocês, um mapa como um todo, ele tem que evoluir, porque isso é a progressão, né? Na verdade, o que significa isso? Claro que nem todo mundo amadurece, nem todo mundo evolui, né? O que significa isso? Se Vênus são as nossas escolhas, o que te dá prazer, o que você está escolhendo para você na sua vida, o que você escolhe com 20 anos não é a mesma coisa que você escolhe com 40, não é a mesma coisa que você escolhe com 50. Não é a mesma coisa, mas você mantém o padrão. Eu estou escolhendo aquilo que eu gosto. Você mudou de gosto, né? Mas você continua dentro desse padrão da Vênus, de eu escolho aquilo que eu gosto, que Sim, me agrada. isso é Vênus, eu vou colher E se ela o que tem já- uma, e é uma Vênus Por que, equilibrada, mas vai ser por que equilibrada. você escolhe diferente? Porque seu mapa progrediu. A sua Vênus não está mais. Ela vai caminhando, mesmo que ela esteja no iniciozinho, né? Ela vai mudando até de grau. E a gente sabe que a astrologia, né? A gente divide em decanatos, né? O decanato que ela está mais forte, né? Quem rege aquele decanato, porque o decanato tem 3 regências, né? Do primeiro, do meio e do último. Então isso tudo vai mudando com a Mas progressão. deixa eu te fazer uma pergunta em relação a qualquer planeta do mapa. Na progressão, o seu mapa natal, aspectos que são, ou planetas que são, como você falou agora, maleficiados, eles podem ficar beneficiados Claro, ao longo do desfaz, tempo, e desfaz. os outros beneficiados podem ficar maleficiados? Ele vai desfazer alguns aspectos e vai montar outros, por isso que a gente estuda progressão. A gente vai analisar a progressão, por exemplo, Sol e Lua, toda hora muda, toda hora. De anos, em tempos muda. Mas, por exemplo, se tem aspecto ruim entre Júpiter em diante, não vai desfazer. O Júpiter quadrado a Saturno não vai desfazer. Né? Saturno quadrado a Plutão não vai desfazer, porque isso não vai progredir. Ao longo da vida, por exemplo, eu fui lá no meu mapa, há pouco tempo, o meu Netuno andou 1 grau na progressão. Né?
Então ele não vai desfazer, os hábitos vão desfazer. Então a progressão, ela significa que você amadureceu, você evoluiu e você está melhorando. Inclusive, quando você está com 40, você vai fazer uma escolha diferente de quando você vai estar com 60 também, porque o mapa vai continuar progredindo. Agora, vamos falar a verdade. Existem casos de pessoas que você conhece aos 20 anos e aos 50 estão exatamente iguais, né? O mapa progrediu, mas a pessoa não evoluiu. Aí já é uma questão, um outro nível, já é uma questão mais kármica, né? Não é uma questão mais a nível astrológico, né? Ou emocional, às vezes não só kármica, mas uma dificuldade emocional dessa vida, não. Mas qualquer questão emocional, né? Cada um vai buscando um recurso. A gente busca astrologia para trabalhar. Você olha lá os aspectos da sua lua para trabalhar com a questão emocional. Professora, na progressão pode sair do quincúncio para um sextil, por exemplo? Se for um Sol, uma Lua, um Mercúrio, uma Vênus, sim. Marte já vai demorar um pouco mais. Vai depender porque eles não são todos com a mesma velocidade. Mas se for um planeta mais interno, pode desmanchar com certeza. Na verdade, a Lua e o Sol desfazem aspectos várias vezes ao longo da nossa vida na progressão. Então, tanto que quando a gente analisa a progressão, a gente já fez 2 mapas analisando progressão e a gente vai olhando o efeito de um determinado trânsito mais na frente, porque ela vai pegar uma determinada progressão. Você acompanhou aquela aula? Qual? Eu acompanhei, mas era a primeira vez que eu estava ouvindo aquilo, eu não entendi muito bem algumas das coisas de progressão. Ano que vem a gente vai dar, a gente vai dar no ano que vem. Então, mas eu já quero que vocês vão acostumando com a linguagem, né? Eu estou entrando com a astrologia eletiva, não é? Que a Fabi adorou a astrologia eletiva. É por isso que eu estou louca para você me atender individualmente. Tem várias coisas que eu pretendo tomar decisões e que eu preciso da astrologia eletiva. Vamos conversar isso no final da aula. Bom, aqui eu fiz um resumo, né, para a gente associar algumas coisas importantes da Vênus, né? Ela significa os nossos desejos, né? Que quando você passa lá no shopping, você deseja um sapato, uma bolsa, pode ser lá da Louis Vuitton, o que for, né? Você passa numa concessionária, deseja um carro, você passa na praia, deseja um gato forte, lindo e maravilhoso. Esse desejo é forte. A Ana está aqui o tempo todo. O tempo todo. Isso aí, você quer saber o que é a Vênus em conjunção com a Lilith? Aí. Em Ares. Tá dito. Então, a Vênus são os nossos desejos. A Vênus também é a riqueza, como lidamos com o dinheiro e com a vida material. Como que você lida com isso? Muito bem. Que bom, isso é ótimo. Muito bem. Não, é assim, quem que não gosta do que é bom, né? Não, mas tem gente que não sabe lidar, está sempre endividado, né? Tem gente que não tem noção de valores, compra o que não valoriza, vende mal, né? Tem pessoas que são completamente descompensadas, compra uma coisa num momento que não é para comprar, ação, perde tudo, né? Então tem pessoas que não são boas. Quer dizer que isso é um atributo da Vênus, eu nunca tinha pensado sobre claro isso. Sim. Eu tenho um tino muito bom desde criança, assim, com coisas desde da bala que eu ganhava, que eu sempre tinha uma balinha para chupar e ninguém tinha mais, mas eu tinha até hoje, né? E eu nunca pensei como sendo um atributo da casa 2. Da casa, ou da Vênus. Na verdade são as duas coisas, né? Porque a Vênus, eu não gosto de associar muito isso, mas a Vênus o quê? A casa natural da Vênus é a casa 2, né? De Touro, né? Se a gente for olhar o zodíaco natural. Então tem a associação da Vênus com a casa 2, né? Ela simboliza os prazeres sensuais, né? Também a Vênus, o charme, o aspecto sedutor, a sedução, o charme, aquele olhar que você faz, aquele jeitinho de empina assim pra cima, e vai. Aí é o charme, é aquilo de você entrar. Isso é a Vênus, né? Também representa a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Mas isso também serve para os homens? Serve. Esse charme, você falou que é tipo um carisma. A mulher vai usufruir mais a Vênus, porque tem lá a coisa da feminilidade, que ele é um planeta feminino.
como o homem vai usufruir mais o Marte, né, do que as mulheres, porque tem a questão do masculino e da virilidade, né? Mas óbvio que também tem homem que vai usar a feminilidade e mulher que vai usar a masculinidade, né? Também tem isso. Mas no homem dá cola pra gente porque ele gosta. Dá A Vênus no homem. Vai dar. O que atrai esse homem, né? É a mulher que atrai. É verdade, é isso, que atrai a ele, que tipo de relacionamento ele busca. Na verdade, a Vênus vai falar e vai agir como um imã de sedução. É um imã de sedução, né? Gostei dessa expressão. Ela representa também um afeto, né? A maneira amorosa que a gente se dedica numa relação. Você é gentil num relacionamento, num relacionamento você coopera, você sabe que a relação, aí vem de novo a ser uma coisa libra, né? Você tem que fazer o outro também. A relação tem que ser equilibrada, librianamente. Eu me dedico, você também. Eu te beijo, você me beija. Eu te mando mensagem, você me manda mensagem. Eu te procuro na cama, você me procura também. Não pode ser de um lado só. Se não for librianamente, a relação vai afundando, né? Vai desgastando. Então, o quanto a gente se dedica a uma relação é a Vênus. O que lhe dá prazer é a Vênus, né? Qualquer dia a gente faz até um workshop disso, porque a Vênus, inclusive, de acordo com a Vênus no signo que você tem, pode dizer até os pontos eróticos que te dão mais prazer, né? Marte também fala isso. Como são os seus desejos românticos que estão mais enraizados, não é fantasia, né, igual Netuno e Lua, mas são desejos, né? Porque você tem desejos reais, né? Netuno vai ser uma coisa fora da realidade. Fora da realidade, eu queria que um príncipe encantado me carregasse no colo. Não vai, eu desse tamanho, com esse peso, nunca ninguém nem vai me aguentar, né? Então aguentou. A Nájila até riu que nós três aqui somos eu um rio rio, porque né? é o seguinte, ainda estou acima do seu tamanho e do seu peso. Então, vamos falar que não rola, né? De esperar que alguém venha. Quando eu era jovem, até eu idealizava, né? Quando a gente era mais jovem, tinha serenata, você ia pra janela, né? Hoje em dia isso não existe mais. Muito legal. Mas não existe mais. Então, na verdade, isso é uma coisa muito netuniana, muito fantasiosa. A Vênus não, são desejos reais, né? Que desejos românticos você tem dentro de você. Eu queria que um cara chegasse com flores, me jogasse na parede, me desse um beijo daqueles de 1 hora, né? Aí é um desejo realizável, né? É uma coisa mundana, porque a Vênus é mundana, ela não é fantasia, fora da realidade, né? E como você busca compatibilidade com as pessoas. Tem pessoas que têm a Vênus tão debilitada que elas acabam buscando pessoas que não combinam em nada com ela. Nossa. Você já não viu pessoas que fazem escolhas erradas, né? Totalmente E a gente até erradas. comenta assim, mas a pessoa só escolhe assim, muda Dedo de podre. muda de um, vai para o outro, mas sempre é o mesmo tipo de, tanto homens quanto mulheres, sempre o mesmo o tipo de escolhas, né? É difícil a gente julgar, porque a gente não sabe nem se karmicamente tem alguma questão ali para resolver. Mas né? tem aí uma coisa interessante, a astrologia aí para uma terapia, ela te mostra aquilo que é uma coisa a ser trabalhada, porque uma pessoa, a gente não está destinado a sempre repetir. Escolher errado. Claro que não, né? Na verdade, também é uma vida sem dor, porque a Vênus, ela quer o quê? O que é mais fácil, né? Ela não quer sacrifício. A Vênus fala assim, sacrifício é lá do setor de Saturno, não é comigo. Eu quero o bom e do melhor, uma vida boa, tranquila, em paz, né? Rodeado de beleza, se possível, com uma casa bonita, um quarto bonito, né? Quanto mais beleza tiver, para Vênus ela mais está feliz. Né? E é isso, né? O equilíbrio da harmonia, essa capacidade de julgar e escolher isso bem. E isso é a Vênus no nosso mapa. Porque a gente normalmente está acostumada a achar que Vênus é só amor e dinheiro. E não é só isso, né? O quanto você gosta da sua casa harmonizada, porque você normalmente fala, a casa é a casa 4. Tá, mas a casa 4 pode ser onde você se sente nutrido, amparado, onde você vai para você viver os seus momentos mais íntimos. Agora, na hora da beleza, é a Vênus, né?
fez a reforma da casa, é Saturno. Quebrou a parede, trocou o piso. E aí depois entra a Vênus para botar o quê? Um edredom lá da Trussar, né? Uma orquídea em cima do móvel, né? Aí entra a Vênus, né? Para fazer o lado O que é do mais prazer. forte, assim? O Sol em Vênus, em Libra, o ascendente em Libra ou a Vênus em Libra? Para gostar da beleza, da harmonia. Tudo vai depender dos aspectos, né? Da casa que vai estar. Aí tem que avaliar um conjunto. O mapa nunca é isolado, não existe. Na astrologia a gente não tem uma regra assim isolada. A gente tem que olhar o conjunto inteiro do mapa. Porque às vezes, um grau que o planeta está, ela está num grau melhor do que num grau pior. Até isso a gente tem que analisar, né? Você ainda vai dar isso mais para frente. Então, você ainda vai virar expert nisso. Vocês estavam falando que a Vênus está muito mal em qual signo que vocês... Escorpião e Virgem. E em Capricórnio, não? Porque eu sempre associei a imagem da Vênus em Capricórnio como uma Vênus severa. Não, Tipo assim, o grau pior monástica, dela... sabe? Assim, árida. Então, a Vênus em Capricórnio, é que a gente deu isso ontem, então a cabeça dela está fresquinha, porque a gente deu isso ontem. Não, ontem foi Marte, né? A gente deu isso semana passada. Em Capricórnio, né, na verdade, ela vai ser o quê? Exigente. Não vai querer qualquer um, né? Então, e ela não é alguém que quer ficar trocando de gente toda hora, porque Capricórnio fala de tempo e estabilidade. Então, se você busca uma relação estável, ela é até boa, porque é alguém que quer namoro firme, ficar, quer construir alguma coisa junto, né? Nem todo mundo. Aí você vai falar, e quando o rapaz é jovem, é galinha. Gente, os meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho que está com 20 e poucos anos, que ele está com a primeira namorada até hoje. Tá há 7, 8 anos com a primeira namorada. Então nem todo homem vai ser galinha. Vamos acabar com essa? Não sei. Vídeo, por exemplo, Não, ele é muito tranquilo, muito quietinho. É o caso do meu sobrinho. E Virgem, ela vai ser uma pessoa que gosta de cuidar, de que ela ama, arrumar tudo. Mas em Virgem ela tá muito fraca. Em Capricórnio, não. Porque em Capricórnio, depois que ela encontra essa pessoa, né? Ela pode mostrar um lado que a pessoa não conhece, né? Ela pode mostrar uma faceta. Essa coisa dinheiro, seca, assim, austera, não é isso, Vênus em Capricórnio, é outra, não tem essa... Na verdade, não vai ser uma pessoa extremamente meiga, de dar beijos e abraços o tempo todo, não espere isso. Mas vai ser alguém que vai querer construir uma casa com você, vai te dar uma estabilidade, vai querer comprar um apartamento no início da vida, em vez de gastar com a festa, vai preferir dar sinal para um apartamento e pagar uma prestação, né? Cada um demonstra o amor de uma maneira. Então, se você escolhe uma pessoa que tem uma Vênus em Capricórnio, ela vai demonstrar o amor dessa forma, né? A Vênus, né, é a sua visão, né, dos seus valores, né? Porque a casa 2 fala do que você valoriza, lembra? Eu repito isso sempre para você. A Roseli já até decorou isso, né? Então, na verdade, o que é aquilo que você não abre mão, né? Que é alguma coisa que você valoriza muito, né? E aí... Mesmo que não seja para os outros, né? Tipo, valoriza essa bolsa. Sim. Os outros não gostar, tipo assim. Por exemplo, né? Isso volta e meia acontece. Às vezes eu quero fazer uma arrumação lá em casa de roupas que a minha filha deixou lá. E aí eu começo a fotografar e falo, posso dar isso, posso dar aquilo. Às vezes uma roupa mais bonita, ela não liga, mas tem aquela que ela acha mais confortável, que ela gosta mais, ou que veste melhor, e aquela ela adora. Então, o que você valoriza é muito pessoal. A gente não pode botar um parâmetro de valor por preço, por preço de mercado. Essa blusa é da Dior, por isso ela vale mais. Não. Né? A minha filha tem uma suéter, tem um Mickey aqui na frente, que ela gosta muito mais do que um monte de roupa cara e chique, né? Então isso não quer dizer nada, é o que tem valor para você, né? E aí a partir disso você vai guiar a sua vida, né? Porque de acordo das suas escolhas você vai direcionando a sua vida, né? E isso, inclusive, vai direcionando até essas escolhas dos nossos relacionamentos ao longo da vida, né? Então, até o tipo de pessoa que você escolhe, né? Mas foi o que eu falei, nem sempre quem você escolhe é o que é melhor para você. Essa que é a questão de Vênus. Gente, eu vou falar só mais um pedacinho aqui para a gente entrar no mapa da Nájera, tá?
O trânsito de Vênus é um trânsito extremamente rápido, né? Ele ocorre no máximo 2 dias, tá? Então, assim, se você quer acompanhar, tem que estar atenta todo dia, porque acordou, hoje aproveita, amanhã não está mais, né? Igual liquidação, só final de semana, né? Então, é uma oportunidade que vai ativar um assunto. Vai depender da casa que ele vai entrar, porque agora a gente está falando de Vênus nas casas, né? A gente não está falando de Vênus como um planeta. Então, a casa que ele entrar opa, entrou, vamos aproveitar, né? Entrou na 2, é questão de dinheiro. Mas quantos dias ele fica na casa? Não, o trânsito de Vênus, ele na cúspide, é 2 dias para ele estar exato. E aí ele vai perdendo a força, né? Ele não vai ter A Vênus agora está em Virgem, né? Tá tudo em Virgem, né? Tudo em Virgem. Então, você vai aproveitar, claro que você vai olhar principalmente as angulares, que são as casas mais fortes, mais importantes, né? Quando passar na 1, na 7, na 10, por último a gente olha a 4, né? Mas vai ter um significado maior. E aí você vai acertar em alguma questão, que Vênus o quê? É um facilitador, não é? Ela quebra barreiras. Então, se você tem alguma questão ali para acertar, ou tem um problema familiar, Vênus entrou na 4, as pessoas vão ter mais boa vontade com você. As pessoas vão ter uma amabilidade com você maior do que tem normalmente. E aí você aproveita aquele momento para resolver um assunto ali familiar que estava difícil, né? Na 10, no trabalho, profissionalmente, você está com algumas pessoas que estão áridas com você, você consegue quebrar a barreira dessas pessoas. Mas quando a Vênus entra na casa, no seu mapa, ela está na casa 2, ela tem uma relevância maior porque ela é a regente da 2? Não, o mapa natal não, essa relação não existe, tá? Ela sempre vai ter, qualquer planeta, isso é regra para todos. Nas angulares, são as casas mais fortes do mapa, né? Então, a gente começa a acertar mais e aproveitar melhor a energia da Vênus, né? Quando elas estão entrando nas casas. Então, e na Vênus na 1, você tem aquela coisa sempre do corpo. Vamos deixar a casa por casa para a semana que vem, porque senão a gente não faz o seu mapa, né? A gente já está 1 hora falando dessa introdução, já são 8h05, né? E aí a gente tem 1 hora para a gente analisar o seu mapa. Eu vou trocar aqui a apresentação, botar aqui na tela teu mapa, tá?